Oi, meu nome é Mariana e hoje vamos apresentar um trabalho falando sobre a situação do povo indígena atualmente. Hoje em dia, cerca de 45 milhões de pessoas na América Latina são povos indígenas, sendo 8,3% da população da América Latina. Abarcam esses povos indígenas os países da Bolívia, Guatemala, Peru, México e Brasil. Entre eles estão distribuídos povos que vivem tanto em zonas urbanas como na zona rural. Hoje focaremos em dois países específicos, Brasil e Bolívia. Começaremos com o Brasil. Desde a descoberta da Terra Nova, os colonos portugueses vieram para o Brasil e o povo que aqui habitava, os indígenas, começaram a ser retirados de suas terras, forçados a deixarem suas crenças, a aprenderem sobre um único Deus e adorar somente a Ele. Foram explorados no trabalho e tratados como pessoas sem direitos, sem cultura e totalmente fora da realidade portuguesa. Eram chamados pelos portugueses e pelos jesuítas de gentios, pessoas selvagens e pagãs, e índio, deixando de lado as diferenças culturais e os costumes dos grupos. Indígenas que habitavam aqui no Brasil eram os Carajás, Bororó, Caigongui, Pataxó, Tupinambá, Yanomami, Guarani, entre outros. Focando em um povo específico, os Tupi, que ficavam na parte litorânea do Brasil. Na época da colonização, eles viviam em malocas, que eram organizadas pelos chefes, ligados pela cultura, pela língua e pela sua religião. Esses povos antigamente tinham algumas relações com os colonos, porém, tudo isso acabou quando a coroa portuguesa chegou, estabelecendo a monarquia. Ela acaba com as relações dos índios com os colonos, obrigam-os a fazerem trabalho escravo e a seguirem leis portuguesas. Em 1988, no dia 5 de outubro, após o fim da ditadura militar, foi criada a Constituição Cidadã. A mesma reconhece a história de que os indígenas primeiros a ocupar o território brasileiro. Além disso, são responsáveis por demarcar terras indígenas, protegendo esse território, que faz parte da Amazônia Legal. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, demarca a terra, protege, identifica e monitora, trazendo também ao povo apoio e proteção social. Porém, essa fundação é limitada politicamente, que causam a exploração da madeira, carimbo ilegal, mineração de grande porte e faz com que a população sofra por conta das construções grandes, como de hidrelétricas. Além dessa instituição, temos o Estatuto do Índio, que foi criado em 19 de dezembro de 1973, Lei de número 6.001, que visa preservar a sua cultura e trazê-los para a comunhão nacional, podendo proteger e prover os direitos dos índios. Agora falando sobre a Bolívia, que abarca 62,2% de povos indígenas da América Latina. Território que fazia parte do Império Inca e depois, com a colonização, todos foram escravizados pelos espanhóis. Depois do domínio da coroa espanhola, em 1825, o país ganha a sua independência. Logo após esse processo, vem a Constituição da Bolívia, de 2009. Que possui um capítulo que diz sobre a autonomia do índio, tornando assim os indígenas um povo livre. Porém, não é totalmente assim. Ainda há muitas lutas indígenas na Bolívia e no Brasil. Na América Latina, esse povo faz parte da comunidade mais desvalorizada, sofrendo perda de território, violência e estando em constante briga por território contra empresas e agricultores. A CEPAL
responsável por incentivar os avanços no direito do território, da participação política, melhor condição de vida, saúde e educação para os indígenas. Assim também a ONU, Organização das Nações Unidas, pioneira na defesa dos direitos dos povos indígenas, defende que os direitos à cultura do povo seja preservada, valorizando também os direitos desse povo. Quando os colonizadores europeus chegaram às Américas, o continente era habitado por cerca de 57 milhões de indígenas. Segundo a estimativa, mais de 500 anos depois, a população total do continente saltou para um número próximo a 1 bilhão de habitantes. Em meados de 2020, os povos originários das Américas enfrentaram um número crescente de casos de Covid-19, segundo a OMS. De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, um terço dos indígenas brasileiros costumam morrer de doenças respiratórias, de forma que a preocupação com a pandemia foi grande. No Canadá foram encontradas recentemente um total de 1.148 sepulturas em diferentes partes do país, todas possuindo algo em comum: ficavam no próprio local ou perto de internatos governamentais para crianças indígenas dirigidos pela Igreja Católica. Entre 1883 e 1996, mais de 150 mil menores indígenas foram separados de suas famílias e enviados à força para esses lugares, onde sofreram de doenças, abusos físicos e sexuais. Em entrevista para o BBC News Mundo, Mumilak Kakak diz sobre o que o descobrimento dessas sepulturas conta sobre a história do Canadá. Muitas coisas. A primeira, esta é a história do Canadá, não a história indígena. Para nós, indígenas, isso não é uma descoberta, é apenas uma confirmação. Sabíamos que nossos entes queridos estavam enterrados em algum lugar na Terra, esses túmulos não identificados, mas não sabíamos exatamente onde. Para outros canadenses, isso confirma o que falamos sobre a história, especificamente o que afeta os povos indígenas no Canadá. A maior parte dela é muito perturbadora. O importante, além disso, é enfatizar que se trata de indivíduos, pessoas com a formação indígena em comum, os primeiros povos deste país, e que todos esses são, em última análise, corpos de pele morena. É algo que nós, indígenas, sempre soubemos, mas agora podemos confirmar à sociedade, afirmou o indígena. Recentes estudos de diferentes instituições mexicanas apontam que entre os diversos desafios enfrentados pela população indígena do país, 7 problemas se destacam. A pobreza, que apesar de ser um problema comum no México entre a população indígena, se acentua. O Coneval avaliou que 72% dos indígenas vivem em situação de pobreza, enquanto entre a população geral a porcentagem é de 42%. A pobreza é extrema entre os que falam apenas seu idioma e não espanhol e vivem em áreas rurais. Alimentação, moradia e educação também aparecem como problemas críticos entre eles. A carência alimentar e acesso à moradia representam uma dificuldade de 40% da população em destaque, enquanto para outros habitantes ela está entre 10% e 20%. A educação é destacada, pois o atraso educativo entre indígenas é de 50% contra 20% entre a população geral. Na área da saúde, a população indígena enfrenta as mesmas dificuldades de acesso que a população geral, com alguns problemas de discriminação no momento da rapidez do atendimento. A CNDH salienta que os indígenas têm dificuldade de aceder à justiça do país. Neste âmbito, destaca-se as dificuldades em situações como a detenção, onde ocorre a falta de um intérprete e de um defensor público nas situações de prisão e durante o processo.